O primeiro-ministro de Israel foi enfático em dizer que vai ordenar a invasão da faixa de Gaza por terra. Benjamin Netanyahu não deu detalhes sobre a operação. Ele disse que o momento da invasão vai ser decidido pelo gabinete de guerra do governo. Ele também falou pela primeira vez que depois do conflito vai sim ser necessário dar respostas para as falhas de segurança que permitiram o ataque terrorista do Hamas. A gente inclusive trouxe essa coletiva ao vivo. E militares israelenses já fizeram um ataque direcionado no norte da faixa de Gaza. O vídeo publicado pelas forças da defesa do país mostra tanques e veículos blindados, incluindo uma escavadeira, atravessando uma cerca. Os tanques fizeram disparos. Militares disseram que o ataque é parte dos preparativos para os próximos estágios do combate. Depois, os soldados deixaram a área e voltaram para o território israelense para fazer uma análise sobre a atual situação do conflito. A gente faz conexão com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde. Você sabe que eu gosto sempre muito de contar com a sua análise. É muito bom ter você com a gente aqui ao vivo. E eu começo perguntando justamente sobre essa operação por terra, né? Essa operação que é tão temida justamente por poder causar muitas mortes na faixa de Gaza. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Sempre um prazer conversar com vocês também. A operação por terra, né? Vamos entender por que existe esse temor. Primeiro porque existe um contingente de cerca de 30 mil terroristas. Qualquer força atacante tem que ter pelo menos 4 vezes o número da força defensora. Ou seja, seria necessário enviar para uma incursão 120 mil soldados de Israel, alguns falam em 150 mil. É uma força muito grande e Israel tem sido aconselhado a não fazer isso. Os Estados Unidos enviaram, por exemplo, um coronel que atuou no Iraque, que atuou em Fallujah, lá em 2004, que foi uma das batalhas mais sangrentas da guerra do Iraque. E esse coronel tem aconselhado Israel ao invés de fazer uma invasão, uma incursão maciça como essa que eu mencionei, de 120 mil, 150 mil soldados, que faça uma combinação de ataques aéreos de precisão com ataques de forças especiais. Forças especiais, Kelly, são aqueles soldados que são treinados para operações extraordinárias, geralmente são paraquedistas, ou são mergulhadores, ou são soldados com treinamento específico para uma situação como essa, que tem mais de 200 reféns. Agora se fala em 224 reféns, os números mais atualizados. E também a população civil que o Hamas usa como escudo humano. Israel não tem um grande contingente de forças especiais, mas já tem feito operações especiais dentro da faixa de Gaza. Hoje, por exemplo, enviou aqueles tratores, aqueles bulldozers, que servem para limpar minas, para limpar detritos, abrir caminho nas vias para carros de combate passarem. E na segunda-feira isso também foi feito. Na segunda-feira, inclusive, houve troca de tiros com terroristas. Então, nesse momento, Kelly, tudo indica que Israel prepara, ao invés de uma incursão em massa, com um grande contingente de soldados, uma incursão com forças especiais, que deve ser seguida com bombardeios aéreos pontuais, com apoio de artilharia de precisão, de helicópteros de ataque do tipo Apache e de aeronaves de ataque, Kelly. Vitélio, qual a sua opinião sobre a estratégia de Israel, né? Claro que quando o primeiro-ministro vem e fala vai acontecer essa invasão por terra, a gente com certeza disse, olha, o que a gente temia realmente vai ocorrer. Mas alguns especialistas têm dito que a principal força de Israel seria justamente nos ataques aéreos e não por terra. Qual a sua opinião? Kelly, Israel não tem um bom saldo de incursões terrestres, nem contra a faixa de Gaza, nem contra o Hezbollah, no sul do Líbano. Israel já fez incursões pontuais à faixa de Gaza em 2008, em 2014, e sempre perdeu muitos soldados. Em 2014 chegou a perder 66, em 2008 tinha perdido 8. Contra o Líbano, por exemplo, contra o Hezbollah, na verdade, no sul do Líbano, lá em 2006 chegou a perder 166 soldados numa incursão dessas, porque é uma guerra em 360 graus. Os terroristas se escondem em túneis,
a área tem que ser dividida por perímetros, então os soldados têm que entrar em cada casa, em cada quarto de cada prédio, cada cômodo, limpar aquela área, manter uma forma de ocupação inteligente, porque os terroristas podem surgir pela retaguarda, através dos túneis, que tem saída para vários prédios, né? São 500 quilômetros de túneis debaixo daqueles 365 quilômetros quadrados da faixa de Gaza. Existem também os drones, as armas antitanque, snipers, né? Atiradores, franco-atiradores que podem ser colocados em esquinas, em pontos estratégicos pelos terroristas. Então é muito difícil para uma força militar, né? Essa é uma das operações mais difíceis para qualquer exército do mundo. E aí tem a questão dos civis, né, da grande quantidade de pessoas, de mais de 2 milhões de pessoas que vivem ali na faixa de Gaza, mais os mais de 200 reféns. Então, é muito complexa essa operação, ela vem sendo chamada de banho de sangue, né, tem tido esse apelido por várias pessoas que se opõem a ela. No entanto, Kelly, a proposta, né, o propósito de Israel, o objetivo é exterminar o máximo possível o Hamas da faixa de Gaza, né? Não tem como exterminar totalmente, inclusive porque existem líderes do Hamas no Catar, no exterior, e o terrorismo é uma ideia que se perpetua, né? Mas para exterminar o Hamas dali, para retirar o Hamas do poder, vai ser necessário alguma forma de ocupação. Então, é uma situação muito complexa, porque não fazer a incursão terrestre significa dar uma vitória para o grupo terrorista que invadiu Israel, fez reféns, levou para dentro da faixa de Gaza e sairia praticamente ileso disso, né? Daria uma vitória para o Hamas. E ao fazer essa operação ainda se põe em risco a vida dos civis que já vêm morrendo em grande quantidade, fala-se em 6 mil mortos civis até agora, Kelly, dos quais, segundo informações da ONU, 70% seriam mulheres e crianças, ou seja, que não tem nada a ver com o Hamas. É uma grande tragédia humanitária. Agora, Vitélio, você citou a questão dos reféns. Essa semana a gente mostrou uma idosa israelense que foi libertada pelo Hamas e ela disse que caminhou muito tempo por túneis subterrâneos, né? E o Hamas divulgou hoje que pelo menos 50 reféns morreram pelos bombardeios na faixa de Gaza. Agora, você acredita realmente nesse número de mortes? Porque devido aos bombardeios, eu pergunto isso porque se podem existir até 500 quilômetros de túneis subterrâneos, a gente também teve informações que o Hamas, como hábito, ele separou os reféns, não estariam todos no mesmo lugar, né? Então, qual é a sua opinião sobre isso, sobre essas 50 mortes de reféns? Kelly, para combate em túneis, existem mísseis anti-bunker. Israel tem um modelo, é o GBU-28, e desde 2021 vem tentando adquirir o GBU-72. Isso é relevante para as pessoas terem uma ideia. Como é que é um míssil anti-bunker? Um míssil desses ele penetra 30 metros no solo antes de explodir. Então, ele poderia explodir túneis. Mas Israel não tem usado essas armas por causa dos reféns, né? Porque isso acabaria, com certeza, vitimando reféns. E também, veja, Kelly, 500 quilômetros de túneis debaixo da faixa de Gaza, você lança mísseis anti-bunker como esses, vai haver um desmoronamento, né? Um efeito terremoto naquela região. Então, a gente não tem como falar de números agora, inclusive porque, veja só, existe uma guerra que também é informacional, né? Aquele hospital que o Hamas diz que foi atingido por um míssil de Israel, o hospital de Al-Ali, as imagens da inteligência dos Estados Unidos dão conta que, na verdade, foi um foguete do Hamas, um R-160, que pesa 150 quilos, que falhou e caiu ali. Então, existe também essa questão, né? Aquele hospital, sim, na verdade, não foi atingido, foi o estacionamento, né? Levou a protestos no mundo inteiro, né? Sim. Então, a gente não tem como saber ao certo o que aconteceu com os reféns. E isso faz parte da guerra, Kelly. Vitélio, para a gente encerrar, eu gostaria da sua opinião também em relação à ONU. Não houve um consenso para uma resolução dentro do Conselho de Segurança. Agora o assunto do conflito foi para a Assembleia Geral, mas o fato que o que sai da Assembleia Geral, mesmo que haja uma resolução, o efeito é bem diferente do que se tivesse sido aprovado no Conselho de Segurança, né? Exatamente. A Assembleia Geral apenas pode recomendar ações. Essas recomendações são para o Conselho de Segurança.
porque quem tem a atribuição de manutenção da paz na ONU é o Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante da ONU, né? A principal função da ONU é a manutenção da paz, e o órgão responsável por isso é o Conselho de Segurança. As decisões do Conselho de Segurança, em tese, teriam poder vinculante, ou seja, elas deveriam ser cumpridas pelos países, inclusive países não membros da ONU, sob pena de serem postas em prática à força pelos membros do Conselho de Segurança. Mas Israel não tem cumprido muitas dessas resoluções, né, como a 242, a 338, são resoluções sobre áreas ocupadas por Israel na Guerra dos 6 Dias, por exemplo, e assentamentos de Israel. Muito dessa falta de cumprimento se deve porque os Estados Unidos blindam Israel na ONU, né? Só para dar uma contextualização para quem está assistindo, mais da metade dos vetos dos Estados Unidos no Conselho de Segurança são para proteger Israel. E em 2016, em dezembro de 2016, os Estados Unidos deixaram de vetar uma resolução contra assentamentos de Israel, que foi no final do governo Obama. Os Estados Unidos se abstiveram daquela votação. E aí o que Israel fez? Israel não cumpriu a resolução, esperou o Trump tomar posse e o Trump não colocou pressão nessa resolução, ela acabou sendo engavetada. Então, existe isso também, Kelly. Existe uma questão que, nesse momento, a ONU e o Conselho de Segurança são instrumentos políticos que formam uma cortina de fumaça nessa guerra, neste momento. E essa cortina de fumaça é para dar tempo para Israel, essa é a intenção dos Estados Unidos, para Israel fazer medidas de autodefesa, conforme previstas lá no artigo 51 da Carta da ONU. O país foi atacado e quer se defender. E aí existe o questionamento da proporcionalidade dessa autodefesa. E veja, Kelly, a ONU poderia estar fazendo muito mais, né? Porque se existe esse questionamento, a ONU, por exemplo, poderia fazer uma intervenção humanitária, né? Que seria o envio de tropas da ONU para aquela região, para resguardar os reféns, né, para retirar o máximo possível de civis e reféns, e depois disso Israel poderia fazer uma ação cirúrgica contra os terroristas do Hamas, né, combatendo um a um. Mas veja só, Kelly, o Conselho de Segurança chegou num tal nível de ineficiência que não há nem consenso sobre um comunicado do Conselho de Segurança, quanto mais uma resolução, quanto mais o envio de uma força de paz. Então, na verdade, a ONU não tem funcionado e nós vemos os efeitos disso na grande quantidade de violações de direitos humanos nessa guerra, Kelly. Pois é muito triste, um período muito triste da nossa história. Vitélio, obrigada pela análise, a gente segue acompanhando e é sempre bom contar com você com a gente. Viu? Uma boa tarde para você e até a próxima.